Olá, eu sou Fábio Sobieck, sou especialista em segurança da informação e privacidade e trabalho há mais de 15 anos protegendo empresas e seus sistemas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que acontece dentro de uma empresa quando ela sofre um ataque. Essa semana circulou pela internet uma notícia que o Hospital Sírio-Libanês recebeu um ataque cibernético e rapidamente ele foi contido e o sistema que foi atacado foi isolado. Não houve grandes danos tanto para o hospital quanto a dados de pacientes. Essa informação já é pública, já foi veiculada nas mídias, então eu posso abordar e comentar sobre esse assunto. Mas como que funciona o sistema de defesa de uma empresa? Como que ela percebe que ela está sendo atacada e como ela sabe como ela deve se comportar? O que eu vou te explicar normalmente funciona para grandes empresas, como bancos, grandes indústrias. Eles têm um departamento dentro da empresa que é chamado de SOC. É uma sigla em inglês que significa Security Operations Center. Em português seria como um centro operacional de segurança. Então, nesse departamento existem analistas que monitoram as redes da empresa, o acesso à internet e os sistemas vitais para que aquela empresa não pare de funcionar. E esse monitoramento normalmente ele é 24/7. Ainda existem empresas que terceirizam esse serviço para provedores fora da companhia. Aqui em São Paulo, por exemplo, existem várias consultorias que prestam esse tipo de serviço. Esse SOC, ele monitora então as redes e os sistemas, ele começa a perceber sinais de que um ataque está ocorrendo ou prestes a ocorrer. E é isso mesmo. Um atacante, ele dá alguns sinais. Um dos sinais que a gente consegue perceber é quando ele começa a buscar por informações, fazer requisições para aquela empresa. Com base nisso, quando a empresa percebe que o ataque realmente vai ocorrer, é acionado o plano de resposta a incidente. O plano de resposta, ele é um documento que explica como que o analista do SOC, ele vai responder àquele incidente. Ele é um guia e ele é previamente preparado por um time de segurança com profissionais de outras áreas e ele tem que seguir todo aquele documento para proteger a empresa de um possível ataque. Normalmente, uma empresa ela não revida um ataque, ela não faz um contra-ataque. Isso é como se fosse um mito que as pessoas têm. O que a empresa se preocupa, ela reúne os esforços, os recursos dela, é justamente para tentar se proteger. Ela bloqueia o atacante, ela muda os endereços, ela muda um serviço, mas ela não executa um contra-ataque. Em alguns casos, a companhia ela comunica às autoridades, mas infelizmente no Brasil, as autoridades policiais, eles não têm muitos recursos para fazer uma investigação de ataque cibernético. Então, é poucos casos que se comunica às autoridades. O que mais ocorre é quando um caso envolve outros crimes comuns, como, por exemplo, estelionato, crimes financeiros. Então, nesses casos, é uma obrigação da empresa de notificar as autoridades. A proteção à empresa, seguindo o plano de resposta a incidente e o monitoramento constante da rede e dos sistemas, ele vai até a hora que o ataque é cessado, que o analista ele já avalia que o sistema está fora de perigo, o atacante desistiu daquela ofensiva. Então, logo depois de um ataque, uma das primeiras coisas a se fazer é coletar o máximo de informações possíveis. Há casos onde o jurídico exige que se faça uma investigação. O objetivo do registro do incidente é que a gente possa ter mais informações para prever novos ataques e mudar o plano de resposta a incidente baseado nos tipos de ataque e nas informações coletadas. Também, ao longo da avaliação, a gente verifica se alguma coisa foi afetada, algum sistema foi corrompido, se informações vazaram e se ocorreu um caso desse, também é notificado
E aí sim, o plano de resposta a incidente obrigatoriamente tem que ser revisto. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos leis que obriguem as empresas brasileiras a comunicarem quando sofrem um ataque. Isso é diferente nos Estados Unidos. Todas as empresas são obrigadas a comunicarem seus consumidores tão logo seja percebido um ataque. Infelizmente, aqui nem o Marco Civil da Internet e nem a Lei Geral de Proteção de Dados exige que uma empresa comunique. O plano de resposta a incidente, ele não se baseia somente para ataques cibernéticos. Ele também pode funcionar para outros tipos de emergências, como incêndios, roubos de computadores. Então, lembrando que o plano de resposta a incidente, ele é elaborado pela área de segurança da informação, mas outras áreas também participam, pois esses outros departamentos, eles dão insumos para que a gente possa fazer um plano de resposta a incidente que se adeque melhor à companhia. Bom, como eu disse, isso funciona bem para grandes empresas. Empresas de médio porte e pequenas empresas, infelizmente, nem sempre dispõem desse tipo de tecnologia ou de planejamento. Então, o que acontece? Como que essas empresas detectam os ataques? Normalmente elas não detectam. Eles ficam sabendo que foram atacados quando uma informação vaza ou quando alguma informação que era restrita da empresa foi parar na mão de um concorrente. Só aí que a empresa percebe que sofreu um ataque. Bom, o bom atacante é aquele que não faz barulho. E para a empresa esse é o pior cenário, porque se o atacante está dentro da empresa roubando as informações e não foi detectado, a gente só vai perceber que recebeu aquele ataque quando as informações essenciais vazaram para os seus concorrentes. Bom, os ataques eles podem ser motivados por diversos assuntos. Temos os ataques por razões políticas. Normalmente a gente ouve falar dos grupos de hackers como Anonymous, que realizam ataques quando eles têm uma razão, um hacktivismo por trás disso. Temos ataques de espionagem industrial, espionagem comercial, quando um concorrente contrata um criminoso para buscar informações confidenciais do seu concorrente, para descobrir projetos. Então esse é um dos ataques também que é muito comum nas empresas. Também podem ocorrer ataques devido à curiosidade do atacante. Então, às vezes uma pessoa está aprendendo um truque novo ou alguma coisa assim e testa aquele tipo de ataque em um cenário real, numa empresa real. E não poderíamos deixar de falar, também temos os ataques por vingança. Normalmente um funcionário que deixou uma empresa, ele tem informações privadas daquela empresa e ele sai e promove um ataque, tanto externo quanto interno. O SOC, ele não analisa só a atividade externa à empresa, mas também analisa o comportamento dos funcionários internos. É muito mais comum um ataque interno do que um ataque externo e muito mais perigoso quando o ataque é interno, porque normalmente os sistemas eles têm uma baixa proteção para o ambiente interno. Então, quando é um funcionário atacando a empresa, muito mais nocivo para o cliente. Por conta disso, as empresas elas adotam rotinas, políticas de segurança e que infelizmente às vezes até atrapalham o nosso trabalho no dia a dia. Se você na sua empresa tem diversas políticas, como por exemplo, não pode entrar com celular dentro da empresa, não pode usar o seu computador pessoal na rede da empresa. Isso tudo por conta da prevenção aos ataques. Então não se sinta aborrecido, atenda às normas da empresa, né? Ela só está tentando proteger o seu ambiente de trabalho e a manutenção dos empregos. Então, como a gente viu, o monitoramento das redes, sistemas, ele é constante. Esse ambiente de SOC, ele fica olhando tudo o que acontece e busca por anomalias, coisas que fogem o cotidiano, fogem a ação normal dos usuários. Bom, se você teve interesse em trabalhar nessa área, se tornar um analista de segurança que visa proteger os dados da empresa, você pode trabalhar em diversas funções. A primeira delas é o analista de SOC, que é a pessoa que vai ficar nesse centro operacional monitorando o ambiente e protegendo a empresa diretamente. Mas você pode também trabalhar na área de recuperação de desastres, é assim que a gente chama, quando a empresa passa por uma situação difícil e ela precisa
se recuperar. Um ataque é uma situação difícil. Também no time de resposta a incidentes, é uma área que você pode buscar posições. E também você pode trabalhar na área de inteligência de segurança. O nome é até bonito. Essa área de inteligência de segurança, ela cuida de monitorar a empresa, monitorar as redes sociais, buscar informações na Deep Web para proteger a empresa e traçar planos de defesa para aquela empresa. Então, essa área que cuida disso é chamada de inteligência de segurança. Bom, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos e suas amigas, dê um like, assine o nosso canal para ficar recebendo as informações, de quando sai vídeo novo, e fique seguro.